Estamos aqui nesta hora aqui para compartilhar com os irmãos mais um pouco da palavra do Senhor, como nós temos nos proposto a ajudar nesses dias que vivemos tão difíceis, tão cheios de dificuldades. E nós entendemos que Deus tem uma bênção, Deus tem algo a realizar na vida das pessoas. E nós precisamos compreender a vontade de Deus, para que nós possamos usufruir de suas bênçãos, Então nós vamos estar compartilhando hoje pela manhã com os irmãos sobre esse tema, falando sobre a importância de nós nos humilharmos na presença de Deus, para que Deus nos abençoe, para que Deus de fato nos oriente. É muito importante nós pensarmos sobre isso. O homem tem vivido muito para si mesmo, e isso de uma certa forma tem contribuído para o seu declínio. A gente percebe que os homens têm vivido muito em si mesmados, não se importam mais com as outras pessoas. As pessoas estão buscando o seu próprio prazer, e acabam se esquecendo dos outros. A gente percebe isso no contexto da família, no contexto da sociedade, e até mesmo hoje no contexto da igreja local, E nós precisamos trabalhar isso nas nossas vidas. Deus tem algo extraordinário para as nossas vidas e quer trabalhar conosco. Eu quero compartilhar com os irmãos sobre esse tema. Quando nós olhamos para a Escritura, nos ensinos de Jesus, principalmente no ministério desenvolvido pelo Senhor Jesus Cristo, no grande sermão, o Sermão da Montanha, como nós conhecemos, sobre as bem-aventuranças que ele ensinou ali no monte, é interessante que a primeira bem-aventurança que Jesus ensinou foi a que encontra-se no versículo 3, que diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então vejam só que Jesus, o primeiro ensino no Sermão do Monte foi sobre a questão da humildade, de nós sermos humildes. E eu vejo, queridos, que esse é o grande problema que nós estamos enfrentando nestes dias, é a falta de humildade, E a gente sabe, porque a palavra de Deus diz que a humildade, ela precede a honra. Você quer ser honrado por Deus? Então seja humilde. Nesses dias de pandemia, eu tenho analisado sobre essa questão. Vejo as pessoas clamando a Deus, vejo as pessoas rogando a Deus por um parente, por um amigo, por um conhecido, pela cidade, mas as pessoas não estão tratando os seus corações, não estão tratando essa sua relação com Deus. A Escritura diz, nos ensina, que Deus, ele não ouve pecadores, Interessante a gente olharmos para essa afirmação da palavra de Deus. E eu vejo tudo isso que tem acontecido como uma ação de Deus para tratar o coração do homem, Mas as pessoas não estão observando isso. Então se clama a Deus pela restauração de alguém, mas a pessoa em si mesmo, ela não consegue fazer uma visão introspectiva para olhar a sua vida, como ela está, como ela anda, para poder então se dirigir à presença de Deus, para clamar por si e clamar por outra pessoa. Quando nós olhamos para a Escritura, nós nos deparamos com o grande exemplo de Jesus, Jesus, ele dá o exemplo. É muito interessante quando nós olhamos para o ministério de Jesus, porque Jesus, ele não só verbalizava, Jesus não só ensinava, Jesus não só dizia ao povo como fazer,
mas Jesus ele exemplificava, ou seja, Jesus ele era uma expressão didática daquilo que ele falava, ou seja, as suas ações estavam totalmente em harmonia com aquilo que ele ensinava. E é exatamente isso que Deus quer para nós também. Deus ele tem prazer em nos ouvir e ele quer nos ouvir, mas Deus também quer que nós tratemos o nosso coração na sua presença. E eu quero ler com você aqui o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 11, que Jesus dá o seu exemplo de humildade, que é isso que Deus ele espera de cada um de nós. Mas Deus ele começa dando o exemplo através da pessoa do Filho. Veja só o que ele diz em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 11. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja, meu querido, que Deus, ele não só diz para o homem que o homem deve se humilhar, mas Deus, ele se revela na natureza humana para esse homem, dando exemplo de humildade. Veja só que o texto começa dizendo que mesmo Jesus sendo Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou, ou seja, ele abriu mão da condição de Deus e assumiu a forma de homem, mostrando humildade nisso. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então veja que a vida de Jesus, o ministério de Jesus começa com esse exemplo de humildade, que é um sentimento que Deus ele quer que os homens tenham, pois os homens eles estão egoístas, estão soberbos. Se você olhar para o Gênesis, o pecado lá original, conforme nós falamos, foi por conta do orgulho de o homem não se submeter à orientação de Deus e ele desejar, como foi uma proposta da serpente, ser igual a Deus. E é esse sentimento que está no coração do homem, da soberba, do poder, de querer ser. E Deus, ele quer lidar com o homem, mas ele quer lidar com o homem humilde, com um homem que se submeta à sua palavra, à sua vontade. É por esse motivo que Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, está mostrando o exemplo de Jesus, que se esvaziou, assumiu a forma de homem e foi obediente até a morte e morte de cruz. Quando nós vamos para o Sermão do Monte, que começa do capítulo 5 e termina no capítulo 7 de Mateus, é interessante que entre os vários ensinos que Jesus repassa aos seus discípulos, ele inclui a oração do Pai Nosso. Como eu disse para os irmãos logo ainda há pouco, no versículo 3 ele começa o Sermão do Monte dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito. E ele vai ensinar a oração do Pai Nosso. E analisando a oração do Pai Nosso, nós podemos observar que é uma instrução levando o homem à humildade, a se tornar humilde. Vamos analisar aqui rapidamente essa oração? Veja comigo aqui, Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9. Veja só, nesse texto
que diz a palavra do Senhor. Começa o versículo 9 dizendo: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então veja só que nesses dois primeiros versículos, 9 e 10, o Senhor Jesus Cristo está levando o homem a reconhecer a soberania de Deus e que Deus está acima de tudo e de todos. Quando ele fala, Pai nosso, olha só, que estás nos céus, que estás nas alturas, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, Jesus ele está ensinando para os seus discípulos e a nós também, que nós devemos reconhecer a soberania de Deus e que nós devemos nos colocar diante de Deus como servos, em humildade, para fazermos a vontade de Deus, enquanto aqui na terra, como também essa vontade, ela é feita, executada no céu, através dos anjos e todas as criaturas ali, então, pertencente. Então, o que Jesus está ensinando é que nós devemos reconhecer o nosso estado de humildade e nos colocarmos diante de Deus, glorificando o seu nome e nos propondo a fazer a sua vontade. Ele continua, queridos irmãos, nesse texto que é muito interessante, quando ele fala assim, venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Isso nos faz pensar também sobre o que diz em Colossenses capítulo 3, porque ali mostra como nós podemos fazer a vontade de Deus aqui na terra. Vamos olhar lá, Colossenses capítulo 3, escute aí, preste atenção. No capítulo 3 de Colossenses, o apóstolo Paulo ele vai mostrar para a igreja como essa igreja pode fazer a vontade de Deus aqui na terra. Vejam só, ele começa o capítulo 3, esse texto dizendo assim, falando sobre a nossa união com o Cristo glorificado, ele diz, portanto, vejam só, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, essa palavra ele está dando para cristãos, para pessoas que já foram regeneradas, pessoas que reconheceram o seu estado pecaminoso e que reconheceram que Jesus era a solução para o seu estado, renderam-se diante de Jesus, reconhecendo os seus pecados e reconhecendo que Jesus podia salvá-los. Então agora, regenerados, salvos por Jesus Cristo, o apóstolo Paulo está dizendo a essas pessoas aqui, que elas devem então buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Aí ele vai falar, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque, olha só o porquê, morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com eles em glória. Agora veja só o que Paulo diz aqui. No versículo 5 de Colossenses 3, ele está nos orientando como nós devemos fazer a vontade de Deus. E ele está dizendo, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A nossa natureza terrena, aquilo que faz parte da velha natureza, aquela natureza que nós colocamos aos pés de Jesus quando nós cremos. Então vejam só o que faz parte dessa natureza que ainda está em nós, porque nós somos humanos, mas essa natureza terrena não deve dominar a nossa vida. Quem deve dominar a nossa vida é o Espírito Santo de Deus, a nova natureza criada em Cristo Jesus. Agora veja só que ele vai falar aqui no versículo 6 em diante o que é essa natureza terrena e o que faz parte dessa natureza terrena. Ele vai dizer aqui de forma tão clara,
Ele diz no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E o que é essa nossa natureza terrena? Ele vai dizer, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Olha só. Então vejam só que tudo isso faz parte dessa natureza terrena e que muitas vezes nós cultivamos na nossa vida. Damos espaço nessas coisas. E essas ações como prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria, tudo isso está ligado ao orgulho, à soberba, à vontade do homem de querer ter poder, de querer ter fama, de querer mostrar que ele é autossuficiente, que ele tem o domínio das coisas. E a Bíblia está dizendo que nós devemos fazer morrer esse tipo de coisas nas nossas vidas. Nós devemos tomar como exemplo a pessoa de Jesus, que se humilhou diante de Deus e por esse motivo foi abençoado por Deus. E ele continua falando, ora, nessas mesmas coisas andastes também noutro tempo, quando vivias nela. Então vejam só, a vida do crente não é para essas coisas. A nossa vida agora é para a glória de Deus e nós devemos, para glorificar o nome de Deus, então fazer morrer essa nossa natureza terrena. Então quando Jesus diz no Sermão do Monte, aqui, para os seus discípulos, certo? Venha o teu reino e faça-se a tua vontade. Então a vontade de Deus na nossa vida como regenerados, como nova criatura, é abandonarmos tudo isso que faz parte da nossa velha natureza e deixarmos Cristo se formar na nossa vida a cada dia, através de uma vida de santidade, através de uma vida de resignação, permitindo que Jesus seja glorificado através do nosso viver. Então veja só que no texto da oração do Pai Nosso, ele continua dizendo, e quebrando o coração do homem. Veja que ele continua dizendo, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então vejam só que há aqui, meus queridos irmãos, um perdão condicional. Então veja que Jesus está dizendo para os seus discípulos, ensinando os seus discípulos, que esses discípulos devem buscar a presença de Deus, clamando pelo auxílio de Deus, mas primeiro eles têm que tratar também seus corações. Vejam só que ele diz aqui no versículo 11, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, porque é Deus que dá todas as coisas provêm de Deus. E nós devemos reconhecer que Deus é a fonte de todo o bem para a vida do homem. Então vejam só, aí ele vai dizer, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ou seja, Jesus está dizendo que antes de nós irmos a Deus pedir, nós também devemos dar, nós também devemos ajudar. Então ele está dizendo que nós devemos perdoar as pessoas para podermos pedir perdão a Deus. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos perceber em todo o ensino de Jesus Cristo a importância de amar o próximo, né? É interessante que quando os fariseus perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento e o mais importante, Jesus ele resumiu a lei em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele resume os 4 primeiros mandamentos, que são os mandamentos verticais, em amar a Deus sobre todas as coisas, e os 6 outros versículos, que são os mandamentos horizontais, ele resume em amar o próximo como a si mesmo. Por quê, irmãos? Porque quando se ama o próximo, quando se ama a Deus, se ama o próximo. E quando se ama o próximo, se ama a Deus também. Então, quando você ama ao próximo, você tem uma sintonia com Deus. Então não será difícil você orar
a oração do Pai Nosso dizendo: Pai Nosso que estás nos céus, perdoa os meus pecados, assim como eu já tenho perdoado os pecados daqueles que ele tem ofendido. Então vejam só que Jesus ele está tratando o orgulho do homem. Ele está levando esse homem a reconhecer que ele não é nada na presença de Deus e que ele precisa se submeter diante de Deus para ser por Deus abençoado. Como é que eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero me submeter a Ele? É o que tem acontecido nesses dias de pandemia, quando Deus tem dado ao homem a oportunidade de tratar o seu próprio coração, para que ele possa chegar diante de Deus e pedir por si e pelas outras pessoas. Mas não, muitas vezes as pessoas se arrogam de uma certa prepotência, de um certo orgulho, e chega diante de Deus como se Deus tem a obrigação de curar o fulano, para mostrar o seu poder. Irmãos queridos, Deus não precisa provar para você nem para mim que Ele é poderoso curando alguém, porque Deus independe disso. Ele é Deus. É como tem um cantor, um cantor sacro, gospel, que diz que Deus é Deus independentemente se Ele curar, Ele é Deus, se Ele não curar, Ele é Deus, se Ele salvar, Ele é Deus, se Ele não salvar, Ele é Deus. Não importa as circunstâncias, Deus sempre será Deus. Não é por você rogar. Quem é o homem? Como diz o salmista, quem é o homem para que dele tu te lembres? Ora, o homem não é nada. Nós precisamos sim tratar o nosso coração diante de Deus, como Ele ensina a oração do Pai Nosso, como Ele deu exemplo da sua vida, assumindo a forma de homem, assumindo o plano de Deus para a salvação do homem, vivendo em obediência à vontade do Pai. Ou você acha que Jesus não sofreu? Jesus ele já sofreu em vir a essa terra, assumindo a forma de homem. Isso já foi um estado de humilhação. E Jesus sofreu todas as circunstâncias que nós passamos de sofrimento. Jesus também sofreu. E a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte de cruz. E quando ele estava na cruz, ou mesmo antes da sua cruz, ali no Monte das Oliveiras, quando ele orava, que a Bíblia diz que o seu suor convertia-se como gotas de sangue, conforme a narrativa de Lucas, a palavra está mostrando a intensidade da sua dor, do peso da responsabilidade, e mesmo diante de tanto sofrimento, Jesus ele orava dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for possível, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Será se nós oramos assim também diante das circunstâncias que nós estamos passando, em ver um parente, em ver um irmão, em ver a nossa própria vida sendo ameaçado por uma enfermidade? Será se nós temos orado desta forma, colocando a nossa vida diante de Deus, dizendo: Senhor, se for da tua vontade, Senhor, se for possível, me cura, me restaura, me dá a oportunidade de continuar vivendo para ajudar as pessoas, para te servir. Mas se essa não for a tua vontade, Senhor, seja feita em mim a tua vontade, que eu parta, mas convicto de que tu estás sendo glorificado na minha vida. Será se nós temos orado assim, irmãos? Será se eu tenho perdoado o meu irmão? Será se eu tenho uma consciência pura diante de Deus para chegar diante dele e clamar a Ele por perdão, por ajuda? Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso aqui que nós devemos chegar diante de Deus pedindo perdão, mas antes nós devemos ter tido já executado o dever de casa, que é perdoar as pessoas que nos ofendem, as pessoas que nos maltratam, as pessoas que nos perseguem. Esse é o ensino de Jesus. Nesse próprio texto ele vai dizer que nós somos bem-aventurados quando nós somos perseguidos por causa do seu nome. Então, meus queridos irmãos, é isso que ele está ensinando na oração do Pai Nosso, a sermos humildes, a termos um coração humilde, tratável, certo? Para chegarmos à presença de Deus e clamarmos por livramento. Veja só que ele trabalha aqui ainda no versículo 13, nessa oração, ele diz: e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Então veja que Jesus ele está ensinando aqui, Jesus ensina aqui para nós e para os seus discípulos que tudo pertence a Deus, tudo está no controle de Deus, a vida, a morte, o bem-estar, né, a bonança, a dificuldade, tudo está no controle de Deus e tudo está relacionado com o seu reino. Queridos irmãos, nós precisamos entender isso como cristãos, que a vontade de Deus, ela é soberana na nossa vida. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Não somos nós que devemos ser exaltados, glorificados, não. Nós vivemos para a glória de Deus. O apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos a igreja de Éfeso, ele diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Não somos nós que estamos em destaques. Nós precisamos viver uma vida de subserviência a Deus. Nós somos seus servos. Nós entregamos nossa vida, nós entregamos o nosso coração a Deus. Lembre-se do convite de Deus para você. Você está lembrado do que Jesus Cristo disse quando Ele lhe chamou para o seu discipulado? Ele disse para você e disse para mim, e nós aceitamos o convite. A promessa dele qual foi? Ele disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. Olha só, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. O problema é que nós começamos a seguir a Jesus e começamos a ser abençoados nesse processo de seguir a Jesus e já começamos a nos achar como se tudo está girando em torno de nós. E não é, meus queridos irmãos, e não é isso. É Deus que é importante, é a glória de Deus que deve ser destacada na nossa vida, porque nossa vida aqui ela é transitória. Então Jesus, quando ele ensina a oração do Pai Nosso, ele está ensinando o homem a se humilhar diante de Deus, a reconhecer a soberania de Deus, a reconhecer que ele é um pobre, coitado, miserável e que depende da glória de Deus, depende do exercício da vontade soberana de Deus na sua vida. E você precisa fazer isso dia a dia no seu viver, se você quer ser bem-sucedido, se você quer receber a bênção de Deus. Querido irmão, eu quero dizer uma coisa para você. As coisas vão bem na vida do homem, não é quando ele está na fartura e na abundância e rodeado de amigos, mas está distante de Deus, está com a sua vida espiritual em frangalhos. Não. As coisas vão bem na nossa vida quando nós estamos em plena harmonia com Deus. Seja na abundância, você pode estar bem com Deus tendo tudo, né? Mas também você pode estar bem com Deus mesmo estando nas maiores crises da sua vida. Como já disse uma certa pessoa, Deus ele não cuida da nossa vida apenas quando nós estamos sendo atribulados, mas também Deus cuida no meio da tribulação. Deus não manifesta o seu poder nos tirando da tribulação, mas também andando na tribulação. Nós precisamos entender que o cuidado de Deus é constante na nossa vida. É isso que nós devemos aprender. Então você quer estar bem diante de Deus, você quer receber de Deus as bênçãos espirituais, se humilhe na presença dele. Esse é o grande problema do homem, a falta de humildade. Quando nós lemos, queridos irmãos, na epístola de Tiago, nós encontramos lá o verdadeiro motivo do problema do homem. Esse é o grande problema, a falta de humildade diante de Deus. Agora, por quê? Porque o homem, ele reluta em estar na presença de Deus. E daí ele começa a sofrer as consequências. Quando nós lemos em Tiago 4, vejam só, ele fala a origem das contendas. O nosso relacionamento com Deus não gera contenda, pelo contrário, gera paz. Não foi o que Jesus Cristo disse para os seus discípulos ali no Evangelho de João? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Qual é a paz do mundo, irmãos? A paz do mundo é a ausência de guerra, de conflito, de intriga, de confusão. Mas a paz de Deus transcende isso.
A paz de Deus é uma paz de espírito. Eu posso estar em casa passando por dificuldade, com um filho rebelde, né? Com uma vizinhança que não abraça a fé cristã e por esse motivo criam ou geram uma certa implicância com a minha vida, ou no meu trabalho com um patrão que não aceita o fato de eu ser cristão e por esse motivo me persegue. Em meio a esses caos, em meio a essas dificuldades, quando o cristão está em paz, porque a sua paz não depende dessas coisas, dessa tranquilidade. A sua paz depende do agir de Deus na sua vida, do agir de Deus. Então é isso que Tiago está dizendo aqui. Veja só o que ele diz: a origem das contendas. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Olha só. Então a contenda, o problema, a dificuldade está em nós mesmos, em nós não aceitarmos o plano eterno de Deus para a nossa vida, para uma vida de subserviência a Ele, né? Uma vida de serviço a Ele, uma vida de oração, uma vida da leitura da palavra, uma vida de consagração, uma vida de serviço ao próximo, tudo é orientado pelo Senhor. Então, quando nós rejeitamos isso, nós passamos a abraçar o outro lado, que é aquilo que o mundo oferece. Uma vida prazerosa no mundo. Muitos cristãos estão deixando o relacionamento com Deus para viver uma vida ensimesmada no mundo, através dos prazeres que o mundo. E é impressionante, queridos irmãos, isso nós devemos ter muito cuidado, porque tem muita gente que quer viver uma vida mundanizada. Então agora a proposta das pessoas é reformular as coisas do mundo para trazer para dentro da igreja, ou seja, para viver o mundanismo no contexto cristão. Isso é uma falta, como diz o Boris, né? É uma vergonha para o Evangelho. E nós que somos cristãos devemos rejeitar esse tipo de comportamento. É essa a grande intriga do coração do homem em relação à sua natureza cristã e à sua natureza carnal, a sua natureza espiritual e a sua natureza carnal. Então vejam só que Tiago diz: de onde procedem essas guerras, senão nos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais, invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Olha só, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. E a palavra está dizendo: você não tem porque você não pede. Por que você não pede? Muitas vezes é porque o seu coração está tão negro, o seu coração está tão cheio de pecado, está tão sujo de pecado, que você tem vergonha de se aproximar de Deus. É como Caim, é como Adão e Eva, né? Que quando pecaram se esconderam de Deus, como se eles pudessem ser escondidos, né? Porque o pecado faz isso, nos leva a nos afastarmos mais e mais de Deus. Então a Bíblia está dizendo: você não tem porque você não pede. E se você não pede, é porque você está com um coração sujo, e isso lhe causa vergonha diante desse Deus que é santo, que é puro, que nos ama, e por Ele nos amar, nós nos sentimos sujos quando nós pecamos contra Ele. E Ele diz, e quando pede, ainda pede mal. Por que pede mal? E Ele está dizendo aqui para esbanjar. Deus não dá, irmãos, queridos irmãos, as suas bênçãos, as suas pérolas para nós lançarmos aos porcos. A palavra de Deus diz isso. Deus não nos abençoa para que nós então possamos viver uma vida dissoluta, uma vida jogada no pecado. Não é isso não, querido. A bênção de Deus, diz a Escritura, é que enriquece o homem. A bênção de Deus para as nossas vidas é para vivermos bem com a nossa família, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. As bênçãos de Deus é para vivermos bem com os nossos irmãos em Cristo.
As bênçãos de Deus é para nós vivermos bem com o nosso próximo, amando e sendo solícitos diante de suas necessidades. Ou seja, as bênçãos que Deus nos concede é para a sua própria glória. É interessante que Jesus, quando ele ensina o crente, ensina seus discípulos a orar, ele diz assim, que quando nós orarmos, nós devemos pedir em seu nome. E ele diz, e tudo o que vós pedirdes em meu nome, assim o farei. Agora, às vezes as pessoas elas interpretam errado esse texto, porque diz assim, pedir em nome de Jesus Senhor, eu quero essa casa, em nome de Jesus, amém. Então eu pedi em nome de Jesus. Não é isso que ele está dizendo. O que ele está ensinando de fato é que quando nós orarmos a Deus, nós devemos pedir algo para a glória do seu nome. Ou seja, eu moro de casa alugada, aí eu oro a Deus e digo, Senhor meu Deus, eu te peço que o Senhor me conceda uma casa para que eu possa habitar com a minha família e que neste lar, nesta casa que o Senhor há de me dar para a tua glória, ali estarei glorificando o teu nome, ali estarei honrando o teu nome, ali o teu nome será magnificado, e é por este motivo que eu peço, em nome de Jesus, amém. Aí sim, aí você está pedindo algo para Deus, segundo uma necessidade que você tem, mas você está pedindo para glorificar o nome de Deus, para exaltar o nome de Deus. Mas às vezes não é isso que acontece. Às vezes o homem não tem necessidade daquilo, mas ele quer pedir. Pede para esbanjar, para dizer que tem. Não é assim que funciona, irmãos. Deus, ele zela pelo seu nome e nós devemos pensar nisso. Então, como diz a Escritura, nós devemos ter um coração humilde para reconhecer de fato as nossas necessidades e reconhecermos que Deus está no controle de todas as coisas e que Ele há de nos abençoar à medida que nós nos humilhamos diante dEle, à medida que nós busquemos a Sua presença. É assim, queridos irmãos, que é ensinado em toda a extensão da Escritura. O ministério de Jesus, ele foi pautado neste ensino. Quando nós olhamos para a Escritura, você vai olhar Jesus realizando os milagres, todos os milagres que Jesus realizava, ele levava o homem a um estado de humildade, a se humilhar, a reconhecer a sua necessidade. Quer ver exemplo? Vejam só, o leproso era necessário que ele gritasse de lá de longe, Senhor, se tu queres, pode purificar-me. Aquele leproso que chega diante de Jesus, se humilha diante dele e diz, Senhor, se queres, pode purificar-me. E Jesus diz, quero, fica limpo. Aquela mulher que havia sofrendo daquele derramamento de sangue há vários anos, ela teve que se humilhar, rompendo a multidão e prostrada tocou na orla da veste de Jesus. A filha de Jairo foi ressuscitada pela sua humildade, que foi até Jesus e chegou lá e se colocou diante de Jesus e pediu, Jesus, vá na minha casa, vá curar a minha filha. Foi a humildade daquele homem. Então, todos os processos de cura realizado no Novo Testamento, Jesus ele olha para a humildade das pessoas. Aqueles homens que subiram no eirado da casa e desceram aquele paralítico à presença de Jesus, Jesus viu a humildade daqueles homens que desceram aquele paralítico, ao ponto de ignorarem ali as críticas subindo naquela casa, destelhando e descendo aquele homem. Ou seja, tudo está relacionado à humildade. Você quer ser abençoado por Deus? Se humilhe. Se humilhe diante dEle todos os dias. Se prostre diante de Deus. Diga para Ele, Senhor, eu preciso de Ti. Eu sou um pobre miserável, eu sou um pecador. E eu só sobreviverei com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Aí você vai estar sendo tratado. Seu coração vai sendo tratado. E Deus vai se alegrando com você. E você vai perceber que as portas, vão sendo abertas para você, porque é Deus que vai abrindo, porque você se tornou uma pessoa humilde. Já não é mais você que está na direção, mas é Deus. É como disse o apóstolo São Paulo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho, vivo para a glória do Senhor, que me amou e se entregou por mim.
Enquanto o homem viver essa vida ensimesmada, ele vai sofrer as consequências. É isso que estão ensinando hoje em dia por aí afora, né? Ao homem sendo o centro de todas as coisas e Deus sendo o servo dos homens. Não é assim, queridos irmãos. É por esse motivo que a ira de Deus tem se manifestado. E tudo isso que tem acontecido para chamar a atenção do homem. Mas o homem continua soberbo, o homem continua orgulhoso, o homem ele acha que pode se sair de determinadas situações e por esse motivo tranca seu coração. E é por esse motivo, queridos irmãos, que a Escritura nos ensina que dia após dia há de vir males sobre males, coisas piores irão acontecendo, porque o homem não aprendeu a quebrantar seu coração diante do Eterno, diante do Todo-Poderoso. Então, querido irmão, querido amigo, quero deixar com você essa palavra, essa mensagem de esperança. Humilhe-se na presença de Deus, coloque-se na presença de Deus, mostre para Deus que você é seu servo e que você está pronto a pagar o preço do seu discipulado, como ele mesmo disse: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga, Tomar a cruz, no contexto que Jesus está declarando essa palavra, é assumir o risco da morte, por amor a Jesus. E é isso que nós devemos fazer todos os dias, como nos ensinou o apóstolo São Paulo, dizendo que todos os dias ele entregava o corpo dele à morte. E é exatamente isso, queridos irmãos, que deve acontecer na nossa vida como cristão. Todos os dias nós devemos viver uma vida nova diante de Deus, devemos fazer morrer a nossa natureza terrena e nos vivificarmos cada vez mais na palavra do Senhor, num relacionamento com o Senhor através da sua palavra, através da sua igreja, através da vida de comunhão no templo com os irmãos que honram e glorificam a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus seja glorificado através da sua vida. Eu vou orar nesse momento pela sua vida. Oremos. Glorioso Deus, nosso Pai soberano, eu coloco diante do teu trono de graça, de misericórdia, a vida deste irmão, desta irmã, desta pessoa que nos ouve nesse momento. Ó Deus, tu conheces o seu coração, tu conheces o seu estado, tu sabes do que é necessário, ó Deus, para mudar essa vida, para que haja em seus corações, ó Deus, um desejo mais ardente pela tua pessoa, pela tua palavra, pela comunhão contigo. E nesse momento, Deus amado, que o teu nome seja glorificado nesta vida. Repreenda, Senhor, pelo teu poder, ó Deus, qualquer ação do inimigo sobre esta vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, e que haja reconhecimento em cada um do teu poder, da tua glória, e que cada um entenda que a salvação só há em Cristo Jesus e que o homem precisa diariamente reconhecer seu estado, ó Deus, e buscar graça diante do teu trono. Assim eu oro apresentando cada um no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus em Cristo te abençoe e até o nosso próximo encontro.